Então, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estarmos numa casa espírita, principalmente quando está na sua comemoração, 79 anos, né? Então a gente espera que nos 100 anos, pelo menos metade desse auditório estejam presentes, encarnados. Eu estava pensando aqui, há 24 anos eu venho a essa instituição, né? Ou seja, uma parte dela aqui já é minha. E é interessante porque os nossos interesses vão mudando aos poucos, né? E desse trabalho nós começamos uma pesquisa sobre a literatura espírita, que é a base da nossa doutrina, né? A doutrina dos espíritos, conforme Herculano Pires colocou, filósofo espírita, já desencarnado, que o espiritismo está nos livros, e é por ele que nós vamos lendo e tendo referencial. Nós começamos então esta palestra sobre o Livro dos Espíritos e vamos continuar cada mês pegando um dos livros de Kardec. Vai levar o resto do ano, porque nós temos um problema no Brasil, né? O Brasil restringiu a leitura sobre Kardec em 5 livros, mas são 29. Vamos ter que ver muita coisa até lá. Então a nossa conversa, ela vai ter uma parte histórica para a gente entender o contexto sobre qual veio o Livro dos Espíritos, que é o livro básico e fundante da doutrina espírita. Então nós, junto com uma companheira de pesquisa, Luciana Farias, nós fazemos todo um estudo de cada livro, o estudo do ponto de vista historiográfico, de onde é que vieram esses textos de Kardec, como Kardec foi trabalhando nas diversas edições destes livros. Então concluímos agora o que é o Espiritismo, só falta a Gênese, né? O resto nós já fazemos. Mas vamos começar então com esse livro básico. Quando a gente começa a entender o progresso da humanidade, isso não se dá nem data marcada, nem de um momento para o outro, né? É preciso a gente começar a entender a história não só por datas, mas por movimentos, por ideias que vão amadurecendo. Então a humanidade que vamos falar aqui é do mundo ocidental, da nossa cultura. Então o nosso mundo ocidental, ele tem 2 bases: a filosofia clássica grega e o cristianismo, basicamente a Igreja Católica. São os formadores da nossa cultura. Por mais que a gente não pense, mas estamos mergulhados nessas 2 linhas de pensamento. E aí o que é que vamos encontrar? Recém-saído da chamada Idade Média, as universidades que foram criadas no Ocidente pela Igreja Católica estava começando a desenvolver alguns estudos e alguns conhecimentos que começavam a romper com a estrutura hierárquica do conhecimento, que partia da Bíblia, da teologia, da chamada filosofia teológica, para chegar na filosofia chamada natural, que é a ciência, que hoje nós denominamos assim. Mas antes não, era só o campo da filosofia. E mais, as pessoas estavam descobrindo em mosteiros antigos obras clássicas da Grécia clássica que estavam sendo descobertas, porque apenas Aristóteles era o que era lido junto com a Bíblia, que embasava o conhecimento para pouquíssimas pessoas, que a maioria do mundo ocidental eram iletrados, não tinha acesso à leitura nem acesso aos livros. E aí vamos ver que dentro da própria universidade, nos estudos desses livros clássicos gregos, que foram descobrindo aonde? No mundo árabe. Foram os árabes que copiaram esses livros clássicos de Platão,
o pessoal da época de Sócrates e outros anteriores, que eles guardaram. E na medida que o mundo foi tendo contato com a cultura árabe, que é muito mal estudada no nosso Ocidente, né, porque a base da nossa matemática é uma base árabe, né, a base da astronomia, porque eles é que coletavam todas essas informações dos povos mais antigos no mundo ocidental, porque a base do conhecimento do mundo oriental é a China. Então, o que é que nós vamos ver? Que ao entrar em contato com o pensamento de Platão, ele falando sobre Sócrates e outros filósofos dessa época grega clássica, despertou algo que estava latente. O ser humano, o indivíduo, era capaz de conhecer as coisas por si mesmo. Isso foi um grande choque na humanidade. E aí, século XVI, século XVII, quando o iluminismo, são aqueles filósofos, principalmente na França, começou a colocar que o homem, o ser humano, era o centro do conhecimento do universo, deslocando o eixo da centralidade em Deus e na Bíblia e na Igreja para uma nova forma de conhecer o mundo, pela dúvida. Aí vem, não é, um dos grandes filósofos em matemática que criou uma grande revolução que nós colhemos até hoje, Descartes, quando ele coloca um livro curto de 6 capítulos, Discurso do Método, que ele coloca que a dúvida é o começo de todo conhecimento. E aí vamos ver que esse pensamento livre de que agora o ser humano era a medida de todas as coisas, causou uma grande revolução na França. Então, no final do século XVIII, nós vamos ver a chamada Revolução Francesa, que a nossa cultura, principalmente no Brasil, veio colher alguns frutos, entre eles do ponto de vista econômico, político e religioso. Na Revolução Francesa, uma das primeiras bases era: o cidadão é o principal, não é a igreja. Então começou a ruptura do poder secular, do poder civil, do poder dos nobres, a passar para a assembleia, das representações das pessoas. E aí os bens da igreja foram todos eles desapropriados, foi passado para o Estado. Aí os estudiosos de teologia das universidades fundadas pela Igreja Católica começaram a ser expulsos da universidade, e aí foi o início daquilo que se diz da imposição da racionalidade. Agora, para algo se afirmar como verdadeiro, não é o que está na Bíblia, mas o que está definido pelo que eles chamavam da filosofia natural, e agora se transforma no nome de ciência, que só foi se afirmar na metade do século XIX. Então, ainda no século XVIII, o termo era filosofia natural, e começou a fragmentação dessa filosofia. Começou a se estudar o ponto de vista físico, ou seja, da matéria, a química, saindo da alquimia, os fenômenos biológicos, tudo isso começou a se fragmentar. E aí veio o grande choque, porque entramos no século XIX e o primeiro efeito é que religião deixou de estar no espaço público na Europa, França, viu? Então vamos pensar no Brasil. E agora é uma questão de fórum íntimo. Agora as pessoas tinham a religião para uso particular, mas não mais ditava o que era certo e o que era errado. Agora era a ciência e a tecnologia que iria definir o que é o certo e o errado. E mais, a humanidade começou a gozar, a humanidade ocidental, do individualismo.
Agora o indivíduo é o mais importante da história, se afirma como mais importante. E isso não veio sem uma luta sangrenta. E mais, o poder dos nobres, o poder dos reis passaram na guilhotina. Não mais se passava lá na França de pai para filho. Agora o poder era do povo. Então o termo cidadão, para o francês, ele se reveste de todo o poder que se pode ter, político, econômico e na religião. Porque a religião deixou de ter uma religião oficial do Estado. O Estado agora se afirma como laico, não tem religião. E mais, os religiosos começaram a ser perseguidos. Os padres começaram a ser perseguidos na França da virada do século XVIII para o século XIX. E esse movimento, ele se espalha pela Europa. Muitas cabeças coroadas tentam fazer um acordo entre si para que não aconteça o que aconteceu na França e venham a perder a cabeça na guilhotina. A Inglaterra já tinha resolvido, o Império Britânico, essa questão. O rei agora era uma representação do Estado, mas o primeiro-ministro é que efetivamente governa. Vamos ver então que no outro lado do Atlântico nós temos duas situações. A parte do norte, que foram colonizados por aqueles perseguidos da perseguição religiosa que ocorreu na Europa, então foram para a América do Norte, fundaram uma nova nação. Não tinha pensamento de retornar, porque seriam realmente destituídos de todos os seus bens e de tudo. Na parte sul foi a colonização um pouco diferente. Aqui, quando houve a divisão do mundo entre a Espanha e Portugal, e a igreja sancionou, aqueles vieram aqui em busca do seu quinhão. E a ideia era sempre retornar à matriz. Então, aqueles que aqui vinham, raros vinham de forma definitiva. Tanto que no início do século XVI, no Brasil, no seu início, 1535, só 10 mulheres da Europa vieram. Tivemos que utilizar as matrizes indígenas, os nossos povos originários, para fazer multiplicar a população no Brasil. E depois os povos escravizados da África. Mas vamos estar então ainda na Europa, nesse país que agora era a sede de toda a influência no mundo ocidental, França. Saber francês era estar na elite. Saber os modos, a forma de se vestir, a sua filosofia, a sua ciência, a sua arte. O mundo estava, principalmente no Brasil, nessa época, se afrancesando, saindo ainda do ponto do Império Britânico e indo para a França. E a França começou a montar uma cultura muito própria, a começar que os principais cientistas franceses eram também filósofos e vice-versa. Então, ao se defrontar com a ciência na França, tinha que dar uma filosofia de vida. Então, esse pensamento francês, ele persiste até hoje, muito marcado pelo pensamento crítico, pelo pensamento racional. Então, a gente diz que o século XIX foi um século que viveu a modernidade. Esse termo para a gente, por dia a dia, não quer ser moderno, não, está na moda, Mas o termo modernidade, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, é uma época. É a época em que o indivíduo é a questão mais importante, o conhecimento e a verdade só pode vir da ciência pelo método científico, a tecnologia é o que vai trazer o bem-estar para a humanidade. E a base de tudo não é mais a fé, é a razão. Temos que encontrar, pela razão, as causas dos efeitos dos fenômenos observados.
Porque toda essa história, né, quase que acabou a palestra todinha numa aula sobre humanidade, porque o livro dos Espíritos, ele veio com base na modernidade, para tristeza de alguns, né, felicidade de outros. Então, e o que é que marca a modernidade? Uma das coisas foi a imprensa, quando foi descoberta aqui no mundo ocidental, porque quando a gente vai lá para o Oriente, o cara diz, a imprensa, já 1000 anos antes, a China já tinha descoberto o papel e tudo mais. Então é uma tristeza quando a gente compara a tecnologia da China milenar com o que nós fomos descobrindo recentemente. Mas vamos pegar o nosso caso. Gutenberg, ao inventar a imprensa e começar a colocar à disposição das pessoas um manancial de livros que só pouquíssimos tinham acesso, e ele começou na divulgação da própria Bíblia, que era um livro quase não lido, né? Para se ter ideia, quando os primeiros protestantes aqui chegaram no Brasil, meados do século XIX em diante, a primeira reclamação deles não tem Bíblia nesse país. Não se tinha. Então a Bíblia começou a ser colocada, as pessoas começaram a ler e estranhar muito aquilo que estava escrito com o que se dizia e se falava. Às vezes um pouco aqui como nós espíritas, né? A gente imagina que vai aprender espiritismo só por palestra. É o falado, temos que ler alguma coisa. Então, no século XIX, ocorreu essa ruptura entre ciência, que agora se afirma, o termo cientista tal qual nós entendemos só foi no final do século XIX, quer dizer, coisa muito recente, mas a ciência como a verdade verdadeira, ela já se afirma no meados do século XIX. E o que é que ocorre? As ciências de base começam a ter seus postulados, as primeiras leis fixa, que começou lá com Galileu na física, isso foi evoluindo, aí veio o ápice no século XIX, com a descoberta do eletromagnetismo, com as suas 4 equações fundamentais, não precisava mais do que isto, que sequer foi renovada com a teoria da relatividade. A questão do calor, a questão dos fluidos tão caro a nós, já começou a ser criticada. Então já começaram a se ver que um ponto da ciência, física, química e biologia, ao ascender acima de qualquer outra ciência, inclusive da própria filosofia, as ciências humanas começaram então a importar os métodos científicos dessas 3 ciências para as ciências humanas. A cientificação das ciências humanas. A psicologia ainda não estava como uma disciplina autônoma, ela ainda estava amarrada à filosofia. Então, neste momento, surge o Livro dos Espíritos, como um marco que hoje ainda não entendemos bem o objetivo deste livro, mas vamos ver que ele causa uma ruptura em 3 áreas importantes. E como veio este livro? Então, este livro veio dentro de fixar um discurso, porque isso é da modernidade. Ao você imprimir um discurso, você torna ele agora estático, ele agora está escrito, e qualquer pessoa que saiba ler, vai ler aquele discurso, não precisa estar nem na época, nem presente, para ter qual a ideia que foi discutida. E se a gente coloca, ele ficou estático. Então, na modernidade, o livro é um dos seus representação simbólica. Com um livro na mão, o acesso ao conhecimento agora não estava restrito à elite, mas sim aqueles que conseguiam ler, já rompendo e começando uma mobilização dos estratos sociais. Então vamos ver que na França do século XIX, alguns fenômenos
que alguns atribuíam à natureza, mas já se conheciam que por trás daqueles fenômenos de movimentos, de materialização, vozes diretas, flutuações, já vinha desde os Estados Unidos num complexo movimento chamado espiritualismo moderno, lá por 1848, 1855, já tinham muitos grupos de estudos que sabiam que por trás desses fenômenos eram espíritos. E os chamados médiuns começaram a viajar para a Europa, começaram lá pelo país de Gales, Escócia, Inglaterra, e foi tomando a Europa. Quando chega na França, vira uma moda, não tinha um café francês que não tivesse uma mesinha de centro que rodava sozinho, as chamadas mesas, falantes, porque respondia a perguntas, mesas girantes que giravam sem ter algo que pudesse estar tocando. Então, nesse clima, há um grupo de estudiosos do magnetismo humano ou magnetismo animal, chamado mesmerismo, em função de Franz Anton Mesmer, um médico formado em Viena, que ele disse que as pessoas podiam induzir um sono sonambúlico, colocar as pessoas em transe, umas às outras, que poderiam também curar através de um fluido que fluía entre pessoas. Isso fez um sucesso na França, até que a Academia Médica Francesa, através de várias comissões, negou essa condição. Mas no popular existiam grupos de estudos, e nesse grupo existia um pedagogo que fazia 35 anos que lidava com esses fenômenos, chamado Hipólito Leon Rivaio, que depois ele toma um outro nome, não é? Então, esse pedagogo do ensino fundamental, mas também preparava livros para as pessoas ascenderem o ensino universitário francês na Sorbonne. Ele foi chamado para ver esses fenômenos por pessoas que eram dos núcleos de estudo que ele fazia sobre o chamado magnetismo. Ele reluta de uma vez, mas depois ele vai olhar, e ele achou muito curioso. Como ele também era professor de física, química, biologia, astronomia e anatomia comparada, ele achou aquilo interessante, e quando ele começou a observar, ele também verificou que por trás daqueles fenômenos tinham espíritos, e mais, que esses espíritos não eram almas penadas do outro mundo, eram seres humanos. Nós, daqui a pouco, alguns mais daqui a pouco, outros um pouco mais tarde, com a morte do corpo físico, vamos para o plano espiritual em definitivo. E por ser pessoas, tem graus de conhecimento diferente. E ele, curioso com aquilo, foi coletando um conjunto de perguntas e respostas nos diversos grupos que ele participava desses fenômenos, e ele foi fazendo o quê? Um conjunto de material para seu estudo, que ele gostava muito, e ele era chamado homens de letra, é assim que ele se apresentava, né? Diretor de escola, participante de várias sociedades científicas, já foram descobertas 13, e professor, mas muito mais produtor de livros de aritmética, livros de geometria, uma gramática francesa que foi publicada até 1875, uma das mais difíceis inclusive. Então era uma pessoa que vivia no mundo literário. E o que é que ocorreu? Ele recebeu uma informação desses próprios espíritos que ele estava entrando em contato, que aquilo era um livro, que ele iria publicar aquilo como livro para instrução das pessoas. E aí ele publica, segundo ele, informação dele, a 18 de abril de 1857, em Paris, na livraria do Sr. Dentu, no Palais Royal, o Livro dos Espíritos. E aqui ele cria uma ruptura. Ele se assume com um pseudônimo de Allan Kardec, que antes se dizia que era um nome de uma encarnação dele nas Gálias, quando ele era druida, mas isso não tem comprovação. A comprovação que se tem hoje
com um manuscrito do próprio Kardec, é que ele tomou este nome, porque aquele nome era muito especial para ele, de questões que tinham a ver com a nova ciência que ele estava construindo, só isso. Então essa história já foi Canuto e Abreu, que num livro chamado Tradições Históricas, que nós espíritas tomamos como verdade verdadeira, mas por enquanto não há registro. Então dá a ideia que ele tomou este nome. Então, a partir de 18 de abril em diante, ele agora não era mais conhecido como professor Rivaio, mas sim como Allan Kardec. A segunda ruptura é que ele coloca que o livro são dos espíritos em dupla finalidade. É um livro que tem por assuntos espíritos, e o segundo é que os princípios que ali estão naquele livro são dos espíritos, não é dele, que ele fez apenas a coleta dessas perguntas e respostas e publicou. Aí quando a gente vai fazer a pesquisa, né, é uma pesquisa acadêmica, então não é uma pesquisa por deleite, aí a gente vai encontrando algumas questões. Por que esse 18 de abril? Aonde está? Além do que Kardec disse que era. Então existe, como existiu em outros países, o chamado registro. Você não podia publicar uma obra, principalmente na França, que estava sobre Napoleão III, foi o imperador francês, sobrinho de Napoleão I. Então ele instituiu, qualquer livro para ser publicado tem que ter autorização, tem que ter o depósito legal e dizendo quantas tiragens vão ser precisas, e tinha que escrever no livro da Biblioteca da França, então para poder o autor ter direitos autorais e não ser um livro apócrifo que descoberto o autor ele pudesse ser preso. A primeira edição do Livro dos Espíritos a gente só vai encontrar alguns meses à frente, tá? Como depósito legal. Bem, e o que é que este livro marca? Este livro marca essa ruptura com relação a um pedagogo, que agora é conhecido como Allan Kardec. O assunto e o objeto agora são os espíritos. E a terceira ruptura, a gente tirou o relacionamento com o mundo espiritual, que era místico, que era algo misterioso, transformou em algo natural, que é da modernidade. Quando algo agora vai ser natural, significa que ele vai ser da natureza, significa que pode ser estudado pela ciência. Naturalizou os fenômenos mediúnicos. Isso foi um grande impacto, porque teve 1.500 tiragens, a primeira edição, se esgotou. Encontrei uma à venda, né? Uma fortuna. Mas um amigo nosso, andando em Paris, viu assim na calçada, comprou na calçada. O desgraçado, só que morrer, passa para mim. Porque para fazer essas pesquisas, você tem que ter o livro físico da época de Kardec, não pode usar a tradução. As traduções, não tem uma que se salve, né? Sempre muda alguma coisa lá e cá. Então, fazer estudo da forma que a gente faz, tem que ter o livro mesmo, e são livros muito raros. Depois de 15 anos, a gente conseguiu montar uma biblioteca. Depois um amigo nosso arrematou lá em leilões praticamente todos os livros de todas as edições, então fica mais fácil fazer a pesquisa. Então vamos ver que é um livro muito característico, porque ele vai colocar a racionalidade em relação aos fenômenos mediúnicos, para tristeza nossa. Por quê? Principalmente nós brasileiros, que somos muito ligados ao aspecto místico, mítico, porque tem uma razão de ser, que a gente vai falar. E aí a gente fica, poxa vida, não tem nada assim, não, é direto. Não tem nem uma precezinha assim, um negocinho, não tem, é direto. E aí isso, na França, aquele livro caiu muito bem. Tanto para aqueles que tinham um pendor científico, quanto os que tinham um pendor filosófico, e mais ainda aqueles que eram contrários à religião. Porque não tinha mistério. E aí Kardec
ele mesmo disse, ele foi tirado do sossego dele e ele entrou numa confusão muito grande da sua existência e desencarnou nessa situação. Então vamos ver que Kardec, ao fazer o Livro dos Espíritos de perguntas e respostas, dá a nós um sentido de um diálogo, não é uma imposição. E uma coisa importantíssima, Kardec não era médium ostensivo, era intuitivo como todos nós. E ele disse que ainda bem, porque não sendo médium, ele passava pela razão tudo. E aquilo que ele disse, não, isso aqui não está batendo com a ciência da época, ele deixava de fora. Um pouco diferente, né, do que nós vivemos hoje. Então era outro mundo, era o mundo da racionalidade, porque se não fosse assim, ninguém ia ler esse livro, porque se puxasse para a religião, na França não vai dar certo, até hoje, não dá certo. A gente tem contatos com espíritas franceses, num grupo de estudo, pela Unicamp, e eles dizem, olha, não chegue com essa história de Jesus e nada lá não, que não, ninguém não suporta, o europeu não suporta mais religião, as tradicionais, por conta das guerras, que eles acham que foram coniventes, dos escândalos, é uma ojeriza, né? Tanto que igrejas e mais igrejas estão sendo abandonadas, não tem mais. Então vamos ver que este livro, que ele foi coletado, segundo o relato, de 501 questões e respostas, mas não é, na hora que você vai olhar, tem 918 perguntas e respostas, porque 501 numeradas, e as não numeradas, quando a gente soma, dá 918. E ele tinha na sua primeira edição um formato em 3 livros, por isso que a gente diz os livros, porque ele separou em 3 partes e deu o nome dessas partes de livros. Então tem um primeiro livro, que é chamado Mundo Espiritual, Doutrina Espírita, aliás, é a parte maior, e ele foi feito em dupla coluna, uma coluna de perguntas e respostas em cada página, e a outra coluna, uma dissertação sobre aquele assunto que a pergunta e a resposta tinham dado. Nos outros 2 livros do Livro dos Espíritos, ele muda, ele faz como tal qual é hoje, vem pergunta, resposta e um texto, e aí ele fala sobre as leis morais e depois esperanças e consolações. Então como é que o livro estava armado? Falando sobre a doutrina espírita, depois ele falava das leis morais da vida, é a questão ética, e depois ele fala da vida futura, sobre a qual as consequências de quem agem de acordo ou contrário a essas leis divinas. Então era um livro de filosofia de vida, como tudo que dava na França, né? Então a cultura francesa, quando você se atém a ela, termina numa filosofia. E o Livro dos Espíritos, ele tinha essa característica filosófica, tão ao gosto do francês. E aí vamos ver que esse livro, ele começa a mostrar Deus numa visão diferente do que o mundo ocidental estava acostumado, com o Deus sincrético, o Deus sincrético do catolicismo, né? O 3 em 1, uma característica Pai, Filho e Espírito Santo dentro de uma trindade misteriosa, é uma questão sincrética, e ele coloca que Deus, ninguém sabe o que é, já começa o primeiro choque. E o que é Deus? Não sabemos. Sabemos que ele causou tudo que existe no universo, e é a inteligência maior que existe nesse universo. E mais o que? Todos os atributos que a gente imaginar que sejam o melhor, é isso que é Deus. O mais, nós estamos mergulhados no pensamento do Criador. Isso trouxe uma tristeza imensa, né? Porque todos nós queremos que tenha um velhinho lá em cima quebrando os nossos galhos. Aí a gente vai fazendo o bem feito e o mal feito e vai mercadejando com o velhinho lá em cima. Como é que vai ser essa história? Olha, se você me der isso, eu lhe prometo que eu vou fazer aquilo. Num pensamento relacional muito da época ainda pagã, lá atrás, que eram vistos de forma
como pessoas no Olimpo. Aí quebra isso. A gente diz deixou desmistificado. Então Deus não sabemos o que seja, mas seja o que Ele é o melhor que existe no mundo. Aí vem espírito, não é mais alma penada, é criação, e mais Deus não cria nada pronto. Deus me fez assim, então eu sou assim, e danou-se o mundo. Não. Deus cria os princípios. E os espíritos que chegaram a um nível muito elevado é que termina o resto. E até nós estamos concluindo a criação. Porque no universo não existe nada mais semelhante a Deus do que nós. Então nós somos co-criadores com Deus. Deus faz o princípio material e o princípio inteligente. E os espíritos superiores organizam o resto. Então vamos ver que nessa estrutura, o primeiro impacto, antecedendo uma grande descoberta científica que impacta até hoje, que foi A Origem das Espécies, por Charles Darwin, quando o seu livro foi publicado 2 anos depois do Livro dos Espíritos, em 1859. E aí o mundo danou-se em tudo. Mas Kardec já tinha adiantado que tinha a lei da evolução, que tudo evolui no universo, tudo, o princípio inteligente e o princípio material. E a relação de um com o outro é que vai formando tudo que existe no universo. Então os espíritos, eles partem da questão mais simples, por uma linguagem desde o átomo até o arcanjo, com uma simbologia do espírito de mais alto grau. E aí Kardec foi colocando no Livro dos Espíritos que os espíritos têm categorias de conhecimento. Embora nós achamos que no século 21 temos a mais alta tecnologia do mundo, estamos na primeira escala evolutiva dos espíritos pensantes, ou seja, a mais básico dos básicos do nível de espírito somos nós. E por isso que nós temos apoio na própria lei divina. Então, o que mais? E que nessas categorias tem os espíritos chamados puros. São aqueles que não têm mais influência da matéria. Eles atingem um nível tão evoluído que ele se desidentifica, não faz mais o que quer, não faz mais o que pensa, não tem mais desejo, porque o único desejo deles é realizar a vontade de Deus pelas suas leis. Então esses espíritos é que formam o universo nas suas estruturas, é que nos apoiam na nossa evolução. E nós, ainda primários, necessitamos de uma ferramenta da justiça divina, da lei divina, chamada reencarnação. A encarnação em corpos tão densos como este, que nos faz passar por experiências muito especiais, e que os nossos sentidos divinos se limitam a 5 sentidos, quando estamos despertos. Porque ao entrarmos em estado alterado de consciência ou no sono físico, o corpo é quem dorme. Nós vamos para a nossa realidade espiritual. Aí a gente usa o nosso pensamento, que é a semelhança do Criador, e é o pensamento por qual nós falamos, por qual nós ouvimos. O espírito não ouve com o ouvido, com os olhos. Isso aí é restrito à nossa condição. Espírito é pensamento, é o maior atributo que tem. Então, o processo da reencarnação é este. Uma outra ferramenta é mediunidade, que é uma questão biológica. Ao estarmos encarnados, nós temos a condição de ser médiuns, de ascender o plano espiritual através do fenômeno anímico do desdobramento. E quando entramos em relação com os espíritos naquela condição, a gente passa a ser médium. Então a mediunidade é o grande canal de acesso ao plano espiritual. É o que Kardec dizia, é o meu instrumento, é o meu telescópio, é o meu microscópio. De um objeto que Kardec
do seu método que ele empregou científico, meu objeto é o espírito. Por isso que para Kardec, as ciências da época, que ele chamou de oficiais, não tinham que opinar sobre o espiritismo, nem a favor nem contra, porque a ciência da época de Kardec era restrita ao estudo da matéria, enquanto o espiritismo estudava os espíritos. Que tem que ter outro método, porque no método da ciência da época oficial, você tem que reproduzir os fenômenos, você tem que usar um método científico próprio da matéria. Para os espíritos não, porque os espíritos têm algo muito interessante, eles têm vontade própria. Eles podem bloquear o fenômeno mediúnico, ele não ocorrer, porque para ocorrer precisa pelo menos de 3 situações: ter médiuns específico para aquele tipo de fenômeno, ter espíritos que combinem os seus fluidos com aquele médium, e permissão. Para ter as 3 coisas, por isso que dentro da visão espírita de fenômeno mediúnico, não há como garantir que um fenômeno mediúnico vai ocorrer. Podemos ter grande probabilidade de ocorrer, mas garantir não conseguimos, por conta dessas variáveis. E que mais Kardec trouxe? Trouxe que os mundos, as estrelas, os mundos eram habitáveis e habitados. Isso dentro da linguagem maior que a astronomia estava se afirmando, principalmente na França, com o jovem astrônomo Camille Flammarion, médium da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. Então vamos ver que este livro, ele traz à humanidade uma forma racional de lidar com o mundo espiritual, e que a morte, ela não é mais o fim, como as filosofias materialistas estavam afirmando no século XIX. Na segunda edição deste livro, já 3 anos depois, em 1860, em março de 1860, Kardec publica a segunda edição. Agora ele muda 3 coisas. Primeiro, ele coloca um segundo título no livro. Ele diz que agora é Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista. Então ele agora declara que a base do Espiritismo é uma filosofia espiritualista e não materialista, para fazer um contraponto com as discussões que ele começou a ter de 1857 até 1860, e isso aí foi embora, as discussões sérias no campo de intelectuais, dizendo que era bobagem essa questão de espíritos, e principalmente o clero, dizendo que o espiritismo estava trazendo uma nova religião cristã, e Kardec negava em grandes debates. Então a primeira mudança foi o segundo título para o livro. Terceira mudança, o livro agora tinha 1018 questões numeradas. Tem uma questão que ele pulou, da 110 para 112, ele pula, fica uma 111 sem número. Então a gente diz hoje 1019 questões, mas quando a gente vai olhar as subquestões, dá 1216. Então ele sai de 918 da primeira edição para 1216 na segunda edição. E o que mais ele faz? Ele mistura tudo, dá análise. Quando você compara a primeira edição com a segunda, ele faz uma salada daquilo que era da primeira. Perguntas da primeira vira resposta na segunda, resposta da segunda vira pergunta na primeira, textos dissertivos da primeira vira pergunta ou resposta na segunda. Ele faz, mas o que é que ele faz? Ele faz uma organização no texto. O livro agora tem 4 partes, 4 livros. E os assuntos que na primeira edição às vezes era espalhado, você vê lá no início, no final, ele ajusta isso. E o livro agora tem 4 partes. A primeira sobre as causas primeiras, onde ele vai falar de Deus, espírito, princípios. Aí tem a segunda parte, mundo espiritual. A terceira, aí ele continua com leis morais. E a quarta, as esperanças e consolações, que ele muda muito pouco essas 2 últimas partes em relação à primeira. Mas as 2 primeiras,
A primeira grande mudança, ele vai falar muito mais sobre reencarnação na segunda edição. Na primeira é praticamente um capítulo, na segunda passa a ser 3. E mais, Kardec inova, porque não só tem perguntas e respostas a segunda edição, tem texto dissertativo dele. Por isso que quando a gente diz pergunta número tal do Livro dos Espíritos, na segunda edição, não é muito bom usar esse termo, o termo é item. Porque há o item 222 que Kardec fala tudo sobre reencarnação, escrito, não é pergunta e resposta, é da lavra dele. Então a gente diz dissertações de Kardec, tem mais de 10, são resumos que ele faz. Então Kardec está muito mais didático. Por quê? Porque ele enfrenta toda uma série de discussões que se começou e ele a fazer a defesa dos princípios espíritas. Então a segunda edição, que é o que a gente lê, que não é bem a segunda edição, né? Porque a última edição que Kardec não mexeu no texto é a 10ª, da 10ª em diante. Foram 16 edições quando Kardec estava encarnado, que ele fez do Livro dos Espíritos, às vezes mais de uma por ano, mas não eram praticamente edições, eram reedições, não é? Mas até a 9ª, na 10ª ele muda, ele tira uma partezinha, mas não muda muito. Então essa edição, ela é a base da filosofia espírita. É sobre o Livro dos Espíritos que a gente tem que ler para compreender o que é o Espiritismo tal qual o seu autor assim colocou. Aí eu já falo que Kardec é autor, por quê? Porque quando ele desencarna, os direitos autorais sobre suas obras espíritas, ele deixa para sua esposa. Se fosse dos espíritos, não tinha como, tinha que ter um autor legal na França. Mas sempre ele disse, olha, os princípios que lá estão, não fui eu que criei. Não, realmente ele organizou, mas não só organizou, ele dissertou também sobre esses princípios. Então o Livro dos Espíritos é o livro sobre o qual todos nós espíritas temos o dever de ler, né? Às vezes, aqui no Brasil é interessante, né? Publicaram os 5 livros num texto assim, a Bíblia dos Espíritas, não é? Não tem essa, né? Há um preto assim com os 5 livros, mas o Livro dos Espíritos a gente vai ter que ler em português, né? Tem diversas traduções, cada tradução tem um benefício, né? A mais, assim, de um português mais clássico é de Guilhom Ribeiro, da FEB. A mais histórica é de Noleto Bezerra, que também é da FEB. A mais histórica, tem muita nota de rodapé. A mais coerente doutrinariamente em relação a Kardec é a de Herculano Pires, mas muito cuidado, as novas edições estão arrancando palavras, frases estão sumindo, não estão fazendo uma revisão boa. Por isso que a editora LAC e a editora Fundação Herculano Pires e Virgínia, acho que são as duas que publicam. Mas eu compro da LAC da década de 70 e de 80, quando comecei no Espiritismo, porque quando você compara, você vê que não está fugindo palavras e sumindo. E tem a de Salvador Gentili, que é da IDE, que é uma tradução, fica no meio termo. Então não tem uma melhor, porque quando a gente tiver uma dúvida, não se apegue na palavra, porque a gente teria que pegar a original. E quando a gente pega a original, tem que ter os dicionários da época, e lembrando que Kardec tinha um francês mais arcaico, assim, ele como linguista, né, ele estudava a língua francesa, ele usa um francês um pouco mais arcaico do que o francês da época dele, então tem um cuidado imenso. Às vezes a gente recorre até à própria gramática de Kardec para entender algumas coisas que ele lá coloca. Então é um francês bem rebuscado, assim, claro, mas tem que ter um cuidado pelo tipo de palavra que ele usa, que às vezes não era usual na França da época dele. Então vamos ver que é um livro que nos liberta em 3 sentidos. Primeiro, Kardec não fundou uma religião em termos clássicos, como com sacerdotes, com porta-vozes, com ritos, com espaços sagrados. Tudo isso já foi sendo introduzido
pelas culturas, porque conhecimento, quando aporta em outra cultura, toma o colorido dela. Isso aí já vai se fazendo. Então, o Livro dos Espíritos, ele abre e funda a doutrina espírita, e aí que sobre ele vão ser derivados todas as outras obras, que vamos ver essas 29 obras, dentro desses princípios. Vamos ver a estrutura dessas obras, que vamos deixar para a próxima. Eu vou mostrar como foi essa estrutura, e não veio da nossa cabeça, a estrutura que está no manuscrito, numa conversa de Kardec com o Espírito de verdade, da verdade, que era o coordenador espiritual da doutrina espírita. Era Kardec aqui encarnado e ele no plano espiritual. Então, ele deu a estrutura, eram 9 livros, Kardec, dos principais, fez 5, né? Ficou aí devendo alguns, espero que ele reencarne para terminar a obra. Mas o que a gente quer dizer, o Livro dos Espíritos hoje permite que nós estejamos aqui colaborando no mundo de hoje. Nós espíritas estamos colaborando para a saúde pública da população. É aqui na Casa Espíritas que nós defrontamos com as pessoas com perda de sentido da vida, ideias suicidas, depressões, problemas dos mais graves de relacionamentos. E aí nós vamos usando este conhecimento, usando as relações com o plano espiritual, que não era da época de Kardec, isso aqui é questão nossa, de levar saúde. Porque a saúde no século XXI, o conceito de saúde, não é o conceito de saúde do século XIX, que era a ausência de doença. Hoje é um bem-estar espiritual, um bem-estar físico, orgânico, um bem-estar de relacionamento. Por isso que a Casa Espírita tem que prezar pelo relacionamento, e o bem-estar ecológico. É muito complexo, e o Espiritismo colabora nisso tudo, dando a sua participação naquilo que é relacionamento com o plano espiritual, porque para isso nós não temos preconceitos na relação com os espíritos. O nosso relacionamento com os espíritos é direto, franco, conversando com pessoas, alguns mais amadurecidos, outros em processos de desequilíbrio. Por isso que nós estamos encarnados e sendo espíritas, trabalhando a nossa, alguns chamam de reforma interior, de tomada de consciência, mas não é para a gente se libertar, não. É para que a gente seja polo de equilíbrio de todos aqueles que nos buscam, que a gente seja um fator de reajuste ao outro, pela boa palavra, pelas nossas preces, pelo nosso pensamento positivo e as nossas ações bendignas. Então, parabéns a nós, espíritas, neste mundo muito conturbado. Muita paz.